Olá, hoje vou gravar aqui o nosso terceiro vídeo, que terá como temas o lúdico na educação infantil e a música. Vou começar com o primeiro tema, trabalhando sobre o lúdico. Momento de estudar e momento de brincar. Distinguir o momento de brincar e o momento de estudar pode fazer com que o aluno associe estudar a uma atividade desprazerosa, criando consequências ruins, inclusive para seu aprendizado. Ao mesmo tempo, aprender brincando não é uma atividade fácil. As crianças perdem a concentração, a situação pode não sair como planejado, entre outras questões. Trabalhar o lúdico é desafiante, mas proporciona condições adequadas para o desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo e social dos alunos. A criança e o brincar. Crianças pequenas experimentam suas vontades, desejos, através de sua imaginação em ação. Nesse sentido, ao brincar, as crianças desenvolvem um lado de pensamento e imaginação ao mesmo tempo que desenvolvem e incorporam cultura ao interagir com outras crianças. Do ponto de vista filosófico, brincar é um mecanismo de contrapor a racionalidade através da imaginação. A criança realiza desejos impossíveis de se concretizarem naquele momento. Do ponto de vista psicológico, o brincar está presente no desenvolvimento da criança, modificando seu comportamento. Do ponto de vista sociológico, o brincar exerce um papel importante na inserção das crianças na sociedade, porque é por meio dela que as crianças assimilam crenças, costumes, regras, hábitos do meio em que vivem. Por fim, do ponto de vista pedagógico, o brincar se revela uma estratégia para a criança aprender desenvolvendo suas habilidades. Falcão e Ramos, 2002, falaram o seguinte: o brincar, o lúdico, se torna cada vez mais importante na construção do conhecimento, porque ao mesmo tempo em que o aluno aprende coisas importantes para a sua vida, ele está realizando uma atividade prazerosa. Vygotsky, 1984, atribui grande importância ao brincar para a construção do pensamento infantil. É brincando ou jogando que a criança não só desenvolve habilidades cognitivas, mas também visuais, auditivas e motoras. Ao brincar, a criança reproduz o que outras pessoas dizem e interioriza, ajudando-a na construção de seu próprio pensamento, a linguagem. A linguagem, segundo Vygotsky, colabora com o desenvolvimento cognitivo da criança à medida que facilita suas experiências tanto na organização de pensamentos quanto na comunicação e exteriorização do que ela quer expressar. É do brincar que está um dos maiores espaços para a formação dessas redes neurais de conhecimento. As interações que o brincar e o jogar favorecem, se conduzindo de maneira correta pelo educador, influenciam também no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fazendo-os entender noções de solidariedade, empatia e compartilhamento. Para brincar com seus alunos em sala de aula, é preciso antes escolher o material que será utilizado. Para isso, é importante pesquisar a história ou brincadeira que será feita durante a aula. Quando se planeja uma aula, geralmente tem que se buscar historinhas de animais, conto de frutas, alguma coisa assim do gênero que chame a atenção da criança, né? Escolhida a história ou brincadeira, é hora de aplicar. Para isso, explique para seus alunos o que será feito e qual o objetivo da atividade para então botar a mão na massa. Conseguindo a atenção dos alunos, geralmente cante uma música junto com eles, assim todos focam na história que será contada. Uma coisa que sempre ajuda é criar um ambiente mais imersivo com os alunos, trazer fantasias, brinquedos que ajudem a contar as histórias. Um exemplo, quando se for brincar de médico, trazer materiais que eles possam brincar também. Por exemplo, né, para estimular essa parte mais lúdica da criança. Por fim, é muito importante conectar as brincadeiras, atividades com aprendizados concretos para que as crianças criem associações da história com a realidade em que ela vive. Então, quando se trabalhar algo de humanas, por exemplo, trazer alguma palavra nova para os alunos aprenderem. Trabalho, valores e interpretação da história. É importante abrir esse momento o ambiente de fala para que os alunos contem suas histórias e deixem eles criarem suas próprias associações, às vezes até dentro de suas próprias fantasias. Para trabalhar um pouco de raciocínio lógico, conectar a história ou a brincadeira que faz com o conto
Contar quantas patas, por exemplo, tem um animal. Quais são as cores deles, quantos olhos eles têm. Enfim, estimular esse lado da imaginação. Estudos recentes revelam ser os primeiros anos os mais preciosos, pois é na primeiríssima infância que se formam com mais celeridade e consciência as sinapses cerebrais que definem as capacidades, as habilidades e o potencial intelectual e social da pessoa. As crianças, por meio das brincadeiras, reelaboram situações, enfrentam desafios, resolvem conflitos, desenvolvem o raciocínio e a criatividade, levantam hipóteses, etc. Sendo assim, faz-se necessário que os espaços sejam urgentemente ressignificados, a fim de garantir que as crianças possam brincar, investigar, correr, pesquisar, pois quanto mais lúdico, cuidadoso e acolhedor o desafiador for o ambiente educacional, maior será o desenvolvimento da criança. Deixe aqui algumas ideias nos comentários ou mandem no PV algumas atividades para a gente poder estar estimulando o lúdico da criança, por ser algo tão importante assim, principalmente nesses primeiros fases ali da infância, que é ali nos 4, 5 anos, né? Algumas atividades para estimular o lúdico. Aqui tem algumas sugestões que eu separei. Massinha natural. O que precisa para ser feito? 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, água e corante de alimentos. Colocar o sal, a farinha e o óleo em uma tigela, adicionar a água até que a mistura fique com textura de massinha que não grude na mão. Fazer a mistura com a mão, adicione no final o corante. Você pode precisar de mais farinha de trigo, pois o corante deixa a massa mole. As crianças brincam à vontade, pois a massinha não é tóxica e pode ser levada à boca. Com a massinha tem N atividades, se a gente pesquisar no Google ou em qualquer outro lugar, para se fazer. Ainda mais com essa que não é tóxica, né? É praticamente quase comestível, né? Que dá de se fazer principalmente com criancinhas bem pequenininhas, que às vezes levam a mão na boca e tal. Então é importante. Tem várias ideias, até nos próximos vídeos, que é o dia que a gente vai trabalhar as emoções, tem algumas atividades com massinha que é bem interessante. Vou passar aqui para vocês. Outra atividade é O Chefe Mandou. Esta atividade é ótima para as crianças na escola, em casa, em festas, em todo lugar. Estimula a participação de todos, crianças e adultos. O espírito competitivo e a criatividade estão em primeiro lugar nessa atividade. Passo a passo para a atividade. Primeiro, o professor precisa reunir as crianças e fazer pedidos. 2. Você pode pedir coisas como: chefe mandou achar um sapato azul. Chefe mandou achar uma folha amarela. Chefe mandou achar um caderno do Mickey. As crianças precisam correr pelo local para encontrar os itens. Cada criança que encontrar ganha um prêmio. Isso aí é para estimular eles a irem buscar. Tem que ser coisas que tenham, né, no local, mas que eles possam correr e pegar, e enfim. E ali diz, dá um prêmio. Qualquer coisinha simples, só para estimular a participação deles. Corrida do ovo. A corrida do ovo é uma atividade bem conhecida e estimula a coordenação motora, a concentração e o trabalho em grupo. Combinando esses três, podemos fazer um divertido dia de brincadeiras. Recursos: ovos ou bolinhas de ping-pong, colheres grandes. Separe as crianças em 2 times. Faça 2 filas em um local grande, uma para cada time. O objetivo do jogo é que a criança se desloque de um local para o outro pré-determinado sem deixar o ovo cair. Se a criança conseguir, ela deixa o ovo em um pote e volta para entregar a colher para o próximo da fila. Ganha o time que terminar primeiro. Isso aí é bem legal pra fazer, eu acho interessante. Se tem aquela questão de não pode derrubar o ovo, né? Pode ser com a bolinha de ping-pong. Mais fácil. Deixa eu achar outro. Jogo da mímica.
Esse jogo é muito simples e muito jogado por crianças e por adultos. Mímica envolve toda a turma e faz com que os alunos se aproximem e se comuniquem mais, além de estimular a criatividade e a imaginação. Recursos: pedaços de papel e caneta. Passo a passo. Primeiro, peça às crianças para que elas escrevam ações nos papéis e guarde todas em um saco. Você pode separar por temas como filmes, desenhos, ações, adjetivos e animais. Separe a turma em 2 times. Um jogador pega o papel, tenta fazer a mímica do item sem falar. O seu time precisa tentar acertar em 3 minutos. O jogador pode pegar quantos papéis conseguir dentro desse tempo, à medida que o grupo for acertando. Cada acerto vale 1 ponto, ganha o time que tiver mais pontos. Vai ser bem legal, para estimular também. Quem não gosta de brincar de mímica, né, gente? É muito divertido. E as crianças, né, amam. Novamente, de acordo com Vygotsky, a brincadeira é entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origem específica são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere. O educador pode trabalhar os jogos, as brincadeiras, os brinquedos, e para isso acontecer é necessária a vivência, o sentido, a percepção. O professor precisa saber selecionar as situações importantes dentro da sala de aula, percebendo-o, sentindo e de que forma irá auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. O lúdico, ou seja, as brincadeiras, jogos, brinquedos na educação infantil, são essenciais para o desenvolvimento das crianças, pois são atividades primárias, as quais trazem benefícios nos aspectos físico, intelectual e social. Brincando, a criança desenvolve a identidade e a autonomia, assim como a capacidade de socialização através da interação e experiências de regras perante a sociedade. O foco desse projeto voltado às crianças com 5 anos de idade, as quais se encontram na educação infantil, sendo esta uma fase que merece atenção especial por parte dos adultos, no contexto do presente projeto lúdico, brincadeiras e brinquedos disponibilizados para as crianças durante o desenvolvimento, foi possível identificar e reconhecer se os educadores estão preparados e conscientes da importância de trabalhar a brincadeira em sala de aula. Valorizar o lúdico durante o processo de ensino significa considerá-lo na perspectiva das crianças, sendo vivido na sala de aula como algo espontâneo, permitindo-lhes sonhar, fantasiar, realizar desejos e viver como crianças de verdade. Entre os autores abordados durante essa descrição que eu fiz, está Ivanise Meyer. A mesma salienta a necessidade de trabalhar com projetos envolvendo o brincar na educação, servindo de referência para os profissionais da educação, reconhecer a criança como cidadã de pouca idade, a qual tem uma história que precisa ser ouvida e uma experiência a ser olhada aqui, agora. O brincar faz parte da vida da criança, do seu dia a dia, considerando que durante o brincar ela aprende a gastar energia, brincando por puro prazer para ocupar o tempo, e o ambiente escolar deve ser transformado num espaço cheio de prazer, utilizando atividades direcionadas ao brincar. Vygotsky salienta ainda que a brincadeira apresenta 3 características: a imitação, a regra e a imaginação, presente em todos os tipos de brincadeiras, podendo ser faz de conta, tradicional ou outra atividade lúdica. Por volta dos 5 anos, então, brincar, construir e expressar-se pode ser uma coisa só. A criança constrói cenas, objetos, cenários para sua brincadeira, enquanto está se autoexpressando verbalmente e de outras formas também imaginárias ou simbólicas. A criança que brinca pode ser mais feliz, realizada, espontânea, alegre, comunicativa, entre outras tantas características positivas que auxiliam no desenvolvimento infantil, podendo torná-la ainda assim um ser humano mais cooperativo e social. Nesse sentido, consideramos necessário buscar saber qual a importância do brincar na construção do conhecimento na educação infantil, tendo como objetivo geral pesquisar sobre a importância do lúdico dentro da sala de aula com crianças de 5 anos de idade. Estabelecem objetivos específicos, relacionar-se com o lúdico, o desenvolvimento infantil,
analisar as possibilidades, através do lúdico, na construção do conhecimento durante o desenvolvimento infantil, estabelecer relações entre os pensamentos, quanto à importância do lúdico, teoria da prática. Por que devemos trabalhar o lúdico na educação infantil?